Bom dia, queridos amigos, irmãos de jornada. Nós convidamos a todos nesta manhã para refletir no último item deste capítulo, que promove em nossos pensamentos grandes mudanças em relação à prática do bem, do amor e da caridade. Nós hoje vamos ler o item 7, mediunidade gratuita. Os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar o caminho do bem, conduzir-lhes a fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão se sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os filhos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve antes de tudo pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias dos médiuns com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons dos espíritos, é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Convidamos os nossos irmãos a elevar conosco o seu pensamento e nesta manhã sublime possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, permita que os nossos pensamentos se ampliem diante do olhar deste item do Evangelho, a fim de que possamos nos tornarmos instrumentos úteis do seu trabalho e que a paz augusta dos benfeitores estejam sempre conosco, hoje e sempre,
Que assim seja. Meus queridos irmãos, esse item mediunidade gratuita nos chama bastante atenção para ver o nosso compromisso, o que temos recebido da espiritualidade, o que temos recebido de Deus, nosso Pai, é um testemunho que podemos dar pelas bênçãos de cada dia e que nada somos cobrados e muitas vezes, infelizmente, nem agradecemos. É preciso que a gente possa observar que cada dia mais nós estamos sendo envolvidos para que possamos compreender o caminho da fé, o caminho do bem, para que nós não venhamos a vender qualquer situação que implique no nosso bem-estar enquanto médiuns, enquanto intérpretes dos espíritos amigos, que possamos compreender que dai de graça o que de graça recebemos. Nós percebemos que por meio da mediunidade de muitos irmãos, especialmente desde o tempo da codificação, em que podemos perceber a grandeza de Allan Kardec com aquela equipe que nos trouxe a codificação kardeciana, a seriedade, nada recebendo em troca, muito pelo contrário, recebendo as ofensas, as recriminações, as críticas, os julgamentos, que na verdade tudo isso nos demonstra a falta de coerência, a falta de evolução dos espíritos que ainda não compreenderam o valor dessa faculdade natural divina que todos nós a possuímos, com características diferentes, mas que todos nós podemos perceber a grandeza de Deus em nossa vida, perceber a presença dos espíritos amigos, como também de outros espíritos. Então nós vamos ver que nós, para que possamos ampliar o nosso olhar em relação à mediunidade, é preciso que a gente tome bastante cuidado com a nossa palavra, com as nossas promessas, com aquilo que nós oferecemos ao outro, sem nenhuma pretensão. E aí nós vamos ver aqui que Jesus nos mostra o que Deus quer de nós. E Jesus, ao nos exemplificar a força do seu evangelho, da sua palavra, ele precisou dos discípulos. E ele precisou de dar tantos testemunhos para que nós pudéssemos compreender o valor da mediunidade que muitos não querem ver, mas que ela está implícita em nosso espírito. Hoje nós agradecemos muito a Deus por todos os médiuns que nos trouxeram esse manancial de luz, mas não podemos negar e nem deixar de refletir no grande potencial de amor, de simplicidade, de luz, que Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, nos trouxe gratuitamente. A sua generosidade não se deu nos livros apenas, mas na estratificação do seu pensamento para o bem, acolhendo todos os necessitados, estendendo as mãos para ajudar, doando o seu trabalho às federativas, às instituições, para mostrar para todos nós que ele possuía apenas o que era dele. Porque toda esta dádiva que a mediunidade nos oferece de intercambiar os dois planos da vida, isso não nos pertence. Isso não pode
de maneira alguma nós sentimos ou perceber que isso vai reverter ao nosso benefício. Não. A mediunidade precisa ter olhos de ver para que nós possamos compreender que ela não constitui privilégio de ninguém. Muito pelo contrário, ela é um chamamento, um reajuste para que nós possamos alinhar os nossos sentimentos com o trabalho do Cristo Jesus. Aqueles que ainda cobram têm o objetivo de desviar a finalidade útil dela em sua vida. Então, nós percebemos que todos nós precisamos ter o bom senso. E o bom senso é o bom senso que Kardec nos trouxe, o do equilíbrio das nossas atitudes, das nossas decisões, de acordo com o Evangelho, de acordo com a doutrina que os Espíritos nos trouxeram. Então, nós vamos ver que muitos espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, pode, muitas vezes, sem nenhum escrúpulo, nos envolver. Mas cabe a cada médium, cada um de nós, o estudo, o conhecimento, a firmeza, a reflexão, para que tenhamos o discernimento em relação a determinadas atitudes que muitas vezes temos percebido e reconhecido. E o Evangelho nos diz: quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Nós somos intermediários. Médium é o intermediário da espiritualidade. Jesus foi o médium de Deus. E nós temos observado que estes espíritos que aí estão conosco, trazendo tantas verdades, são médiuns de Jesus. E é preciso que a gente tenha, acima de tudo, uma postura de benevolência, de seriedade, para que os espíritos bons possam utilizar de cada médium, para que nós possamos desenvolver dentro de nós a humildade. Que adianta nós sermos vaidosos se isso não me pertence? É preciso ter devotamento à causa divina, à causa do Mestre. É preciso despojar, desprender das questões materiais para que nós nos tornemos abnegados e que não tenhamos nenhum interesse a não ser o de servir. Quando nós temos desinteresse, nós temos um afastamento daquilo que emana da espiritualidade. Então, quando nós estamos a par das questões morais, nós temos que entender que a mediunidade séria não pode ser nunca uma profissão. E a gente pode perceber isto, né? Nesses grandes irmãos, todos eles trabalharam e trabalham. Nosso Francisco Cândido Xavier, funcionário público. E nós observamos que a sua mediunidade, que aflorou tão cedo, não contaminou um pensamento abalizado no bem, abalizado na verdade, sustentado pelo amor de Jesus. Este é o verdadeiro compromisso do espírito espírita cristão, que, sentindo-se compromissado com a doutrina, lembremos sempre que jamais podemos receber qualquer coisa em troca daquilo que somos só
instrumentos da espiritualidade. E outra coisa que nós precisamos entender, que o Evangelho nos fala, constituiria para o explorador uma fonte absoluta, incerta de receita de natureza, a poder faltar-lhe o momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento, adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual, naturalmente, lícito é o seu possuidor tirar partido. Então, nós vamos ver que coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Veja bem, coisa diversa. O talento é aquilo que vem de habilidades que foram transformadas e conquistadas pelo espírito. A mediunidade, porém, não é uma arte e nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Porque se assim fosse, era uma coisa adquirida por mim, era uma construção. Mas a mediunidade é uma faculdade natural do espírito. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, muitas vezes, nós vemos aí os magnetizadores que não têm a ligação com a espiritualidade. É bem diferente, meus amigos, sentirmos médiuns de Jesus e magnetizadores. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos das almas dos mortos que ele põe a preço de moeda. Olha quanto isso é grave. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Já agora, o moderno espiritismo, este que vivemos hoje, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de uma missão. Olha a grandeza disso. Então, por mais simples que seja a nossa mediunidade, nós temos que vê-la, que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora, onde tantas vezes vemos explorações. O médico dá o fruto de seus estudos feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido por vezes, até a sua saúde. Podem pôr-lhe preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Nós vimos aqui, enquanto médiuns, né, quantos médiuns curadores, como o nosso Arigó, quanto bem que ele fez, né, sem nenhuma recompensa material. Então, que esses exemplos possam falar bem alto em nosso coração, em nosso pensamento, em nosso ser. Agradeçamos a Jesus por esta manhã de luz, pedindo aos nossos benfeitores amigos que nos traga sempre a clareza dos nossos pensamentos, iluminando as mentes para o conhecimento que o Evangelho, que a doutrina espírita nos oferece. E nesta manhã de luz, de entendimento, pedimos a Jesus que os espíritos amigos possam nos oferecer o passe,
a bênção que vai restaurar as nossas fragilidades, muitas vezes até morais, convidando-nos a pensar, a sentir a grandeza da transfusão de energias que todos nós recebemos nesta manhã. Que Jesus, na infinita bondade, esteja com todos nós. Que a nossa água seja fluidificada e que o amparo de Deus, nosso Pai, se estenda a todos aqueles que estão conosco nesta manhã, pedindo pela fluidificação, pelo amparo aos familiares, aos lares, à família, para que possamos permanecermos unidos e hermanados. Agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem nos dado e que seu amor possa ir ao encontro de todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades. Queridos amigos, recebam com muito carinho o abraço fraterno e amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se em paz. Fique com Deus, que assim seja.